Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês uma análise bem completa de uma coisa nova que está surgindo aqui no Brasil, que são os fundos de investimento para pessoa física lá do exterior. Só que não são fundos comuns que você vê aqui no Brasil, que compram BDRs lá fora ou algumas ações lá fora, não. São fundos de investimento lá do exterior mesmo, de bancos como JP Morgan, Bank of America, gestoras como BlackRock, e elas mesmas compram os ativos lá de fora. Então você até investe em dólar, é bem diferenciado do que você vê aqui no Brasil. Antes a gente não tinha acesso tão fácil, agora algumas corretoras já estão disponibilizando. Hoje eu vou trazer alguns fundos de investimento, como que se analisa, tudo mais, na corretora Avenue, tá? Que é o que eu tenho acesso mais fácil aqui, que é o que eu utilizo. Outras corretoras como Banco Inter, Nomad, provavelmente em algum momento vão começar a trazer isso com mais força, porque a ideia daqui pra frente é que as coisas comecem a facilitar pra gente em acesso de investimento do exterior. É bom lembrar que eu não sou patrocinado por nenhuma corretora, então o que eu tô trazendo aqui é simplesmente para informação de vocês, saber como analisar um fundo, se vale a pena ETF ou fundo de investimento, onde que eu olho as informações, quais sites eu busco sobre fundos de investimento, e assim você poder analisar independente de qual corretora você utilize. Isso é bom deixar claro sempre para vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo que eu trago análise sobre coisas novas que estão acontecendo no mercado americano pro brasileiro, tipos de produtos diferentes que as corretoras estão trazendo, já deixa a curtida aqui embaixo, porque eu sei que você gosta desse tipo de vídeo. Bom, no caso da Avenue aqui, ao entrar na corretora, você vai vir aqui na parte de investimentos e depois você vai clicar aqui na parte de fundos, tá? E aí ele vai abrir essa página aqui de fundos de investimento em dólar para você poder investir. É bom comentar que aqui na Avenue o valor mínimo para você investir em alguns fundos vai ser de $1.000 e alguns outros de 5 mil, 10 mil dólares para cima, tá? Então o mínimo para investir em algum fundo de investimento desse aqui é $1.000. Você pode fazer alguns filtros bem legais aqui em cima, né? Clicando ali em filtro, e depois você pode pesquisar por alguns tipos de fundos, tipo renda fixa, ação global, ação dos Estados Unidos, alternativos, e aí ele vai filtrar para você os fundos relacionados a isso. Você pode filtrar também pela aplicação mínima que você quer colocar nesse fundo, porque às vezes você não tem 10 mil dólares, você quer colocar num de 1.000, você vai pesquisar aqui por até $1.000 e assim você pode ir fazendo. Você pode pesquisar por taxa de administração, o tempo de resgate e algumas gestoras em específico. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faria uma breve análise desses fundos de investimento com as informações que a gente tem aqui dentro da Avenue, e depois eu mostro para vocês num site bem especializado. A primeira coisa que eu faria é, obviamente, clicar aqui no fundo de investimento que você tem interesse, ler um pouquinho mais sobre a aplicação mínima, então no caso aqui é $1.000, então você tem que saber que você tem que ter no mínimo esse valor para começar a investir. Ler um pouquinho sobre o objetivo desse fundo, então você pode ver aqui, ó, o objetivo do fundo consiste em alcançar um crescimento de valor a longo prazo. O fundo vai investir em ações de grandes empresas dos Estados Unidos, então é legal para você se situar um pouco. É legal olhar também as rentabilidades acumuladas durante os últimos 3, 5 e 10 anos, a média anualizada dessas rentabilidades, até para você comparar com outros tipos de fundos e investimento também. E se você descer um pouquinho mais a página, você vai encontrar informações muito importantes que são necessárias serem analisadas. A primeira delas é a data de início do fundo. Aqui você consegue ver quando esse fundo ele foi criado, no caso 2007, o que é bem interessante porque mostra pra gente que esse fundo existe há muito tempo e já passou por várias crises, o que é bem interessante. Se for um fundo recente, eu tomaria bastante cuidado porque a gente não teria um dado histórico para comparar aqui e analisar. O grau de risco ele mostra pra gente qual que é o risco desse fundo. Quanto maior for o nível, maior é o risco. Então nível 5 é o risco mais alto que tem e nível 1 seria o risco mais baixo daquele fundo de investimento. Normalmente fundos de renda fixa vai ter o grau de risco nível 1. Essa aplicação mínima subsequente é basicamente o valor mínimo que você tem que aplicar após a sua primeira aplicação. Então no caso a primeira aplicação mínima é $1.000 e aqui no caso a aplicação mínima subsequente seria $1.000, porque tá zerado aqui, mas como a aplicação do fundo é 1.000, então a próxima aplicação e as próximas o mínimo você tem que colocar $1.000. Caso esteja aqui, por exemplo, na aplicação mínima subsequente $2.000, isso quer dizer que você no primeira vez teria que colocar 1.000 e a partir do segundo, terceiro, quarto aporte $2.000. Então é muito importante ficar de olho nisso aqui. Outra coisa que eu gosto de olhar é a taxa de administração. No caso desse fundo aqui, 1,69% ao ano. É de certa forma já uma taxa bem elevada, tá? 1,5%, 2% já são taxas um pouco mais elevadas. O fundo tem que rentabilizar bastante para compensar isso. E normalmente os fundos de investimento são mais caros do que ETFs de ações, por exemplo. E até vou fazer uma comparação bem legal para vocês no final, mas é interessante para vocês compararem com outros fundos essas taxas aqui, tá? Fica de olho que isso é muito importante. Outras coisas que eu gosto de olhar é essas duas informações aqui, ó: liquidação de resgate e cotização de resgate. Isso aqui é o tempo que vai demorar para o dinheiro que você pedir resgate daquele fundo chegar na sua conta bancária. Então você tem que somar essas duas datas aqui. Então a liquidação de resgate é D+3, ou seja, demora 3 dias úteis, e a cotização de resgate desse fundo demora 1 dia útil. Ou seja, a partir do momento que você pedir resgate nesse fundo de investimento, ele vai demorar 4 dias úteis para cair esse dinheiro na sua conta, porque você soma os dois prazos aqui, tá bom? E uma outra
outra informação importantíssima pra gente saber mais sobre esse fundo de investimento é esse código AIzinho aqui no fundo que vocês estão vendo, que começa com IE00. Cada fundo vai ter esse código AIzinho, é como se fosse um CPF do fundo. E aí o que eu gosto de fazer, por exemplo, é ir na internet e buscar por esse código pelo próprio Google. E aí você vai encontrar vários sites falando sobre esse ETF em específico que você está analisando. Eu gosto de um site bem interessante que chama Franklin Templeton. Você pode entrar direto nele e buscar pelo AIzinho, né, que você buscou aqui no Google, ou clicar no primeiro link aqui que ele disponibiliza do Franklin. E aí você vai entrar nesse site aqui que tem várias informações muito importantes sobre o fundo de investimento. Então aqui você consegue ler um pouquinho mais sobre o fundo, né, que ele faz. Ele investe em 35 a 65 empresas. Você consegue ver outras informações mais importantes, como o quanto de dinheiro tem nele, no caso 1,5 bi de dólar investido, quem são os gestores do fundo, qual que é o desempenho do fundo ao longo dos anos comparado com o S&P 500. Você pode ver aqui, por exemplo, que o fundo rentabilizou nos últimos 10 anos 12% ao ano, e o S&P 500 12,6% também por cento ao ano. Então às vezes nem vale a pena você colocar dinheiro nesse fundo, porque o S&P 500, que é o ETF VOO, o SPY, rentabilizou a mesma coisa. Então por isso que tem que olhar aqui, isso que é bem importante, tá? E descendo um pouquinho mais, vocês vão ter outras informações, como por exemplo, os ativos que eles investem, onde está a grande maioria. Você pode ver aqui nos Estados Unidos. Qual que é o setor que esse fundo investe? 36% em tecnologia, 15% na parte médica, 10% na parte de consumidor discricionário. Você pode clicar aqui também na parte de capitalização de mercado e ver algumas outras informações importantes. Mas se você descer um pouquinho mais a página, você vai ver quais são as empresas, as ações, né? No caso, se for um fundo de ação, você vai ver as ações. Se for num fundo de renda fixa, você vai ver a renda fixa que ele investe. Mas quais ações ele investe, qual o percentual que ele tem no fundo. É importante citar que essas informações aqui não são 100% atualizadas com o momento atual, tá? Normalmente tem um default aí, um tempo, né, de 2 a 3 meses do que realmente a posição atual do fundo, porque eles não ficam falando a posição deles de hoje. Eles têm uma defasagem de 2 a 3 meses. Mas vocês podem ver aqui que esse fundo investe em Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple, Visa. É basicamente o S&P 500. Então não sei se valeria a pena comprar esse fundo. Eu preferiria comprar o VO, até porque a rentabilidade ela é muito parecida. Então são essas coisas que eu gosto de analisar e esse site ajuda bastante. Agora vamos voltar aqui na Avenue, porque eu queria mostrar para vocês um fundo específico que seria um dos que eu talvez investiria dos que tem aqui na Avenue, porque eu prefiro o ETF. Mas eu vou aqui em favoritos e eu coloquei um fundo de renda fixa bem legal para mostrar para vocês aqui, que é esse aqui, ó, FTGF Government Liquid. Tem um nome aqui bem complicado, mas vocês podem procurar pela Avenue. E o que é o interessante dele que eu achei, tá? Esse é um fundo que vai investir em renda fixa americana. Ele tem um valor mínimo de $1.000. Ele normalmente vai rentabilizar o que a taxa de juros americana paga ali durante o ano. O risco dele é muito baixo, ele existe desde 2007. Ele tem uma taxa de administração de 0,49%, que não é tão elevada assim. E você consegue pedir o resgate dele e receber na sua conta em até 2 dias úteis. Tá vendo aqui embaixo? A gente consegue ver isso. Então esse provavelmente seria um dos fundos de investimento que eu investiria meu dinheiro para um caixa, né? Aquele dinheiro que você quer deixar parado ali para uma oportunidade, você pode deixar rendendo aqui pelo menos. Mas jamais usaria esse fundo aqui para, por exemplo, uma reserva de emergência, porque reserva de emergência você precisa colocar em locais que você tem um resgate imediato. Não é o caso desse fundo, ele demoraria 2 dias úteis, que é o mesmo tempo que você pedir o resgate de um ETF de renda fixa, por exemplo. Então você pode escolher para colocar seu caixa de investimento num ETF TFLO, por exemplo, que é bem parecido com isso aqui, ou nesse fundo que tem também o resgate de 2 dias úteis e compra a renda fixa americana. Se você até buscar pelo código AIzinho aqui no site Franklin Templeton que eu mostrei pra vocês, vai trazer aqui o fundo pra gente. E aí só pra mostrar pra vocês aqui, né, vocês podem ler um pouquinho mais sobre o fundo e tal, e descer aqui embaixo e mostrar que ele compra basicamente coisas do Tesouro Americano, do Banco do Governo Americano, do Banco do Canadá, né, tem uma coisinha ou outra do JP Morgan, HSBC, que são bancos privados aqui, 5% e 8% respectivamente. Mas você pode ver que é um fundo que não corre tanto risco assim e poderia ser muito bem pra um caixa, pelo que eu dei uma analisada aqui. Bom, agora pra gente finalizar com chave de ouro, eu queria responder uma pergunta que muitos de vocês devem se fazer. Léo, é melhor ter fundos de investimento ou ETF? Eu já vou antecipar a resposta e vou mostrar para vocês na prática do porquê eu acho que ETFs, na grande maioria, vai ser muito melhor do que fundos de investimento. Primeiro que fundos de investimento, ele tem uma defasagem do que ele mostra pra você, do que ele tem ali dentro, do contrário de um ETF. Um fundo de investimento, que nem eu mostrei pra vocês, ele demora pra atualizar as posições dele que realmente ele tem ali dentro, de 2 a 3 meses. Já um ETF, por exemplo, o QQQ, ele tem que estar atualizando sempre qual é a posição dele aqui pra vocês, basicamente diária. Então você sabe exatamente o que ele tá comprando, o que ele não tá. Já no fundo de investimento não fica tão claro isso. A segunda coisa, se a gente comparar esse mesmo fundo que eu mostrei aqui pra vocês na Avenue, lembra que eu mostrei o primeiro, que é um que compra ações de grande
porte lá nos Estados Unidos, que tem aqui na Avenue, vocês podem observar que esse é um tipo de fundo que cobra uma taxa de administração de 1,69%. Para investir em várias ações que dá para você comprar num ETF que nem no QQQ. Então se você for no QQQ aqui, o ETF em si, ele cobra uma taxa de administração de 0,20 e esse fundo de 1,69. Então a diferença ela é muito gritante. Fora que, se a gente for olhar aqui a rentabilidade histórica desse fundo aqui de ação em específico, nos últimos 10 anos rentabilizou 12% ao ano. Se a gente for olhar o ETF QQQ, nos últimos 10 anos ele rentabilizou 18% ao ano, muito mais do que o fundo de investimento. Outro dado importante, se a gente olhar os últimos 10 anos, a rentabilidade total foi de 228% do fundo de investimento. Se a gente olhar do QQQ, nos últimos 10 anos, ele trouxe uma rentabilidade de mais de 430%, quase o dobro de rentabilidade do fundo de investimento. Então assim, na minha opinião, você tem que tomar muito cuidado em comprar algum fundo de investimento. Tem que olhar muito bem, ver se realmente vale a pena. Eventualmente algum de renda fixa vai valer mais a pena que algum ETF. De ação, dificilmente, tá? Dificilmente vai bater um QQQ, um VO. Às vezes é muito melhor você comprar esses ETFs que pagam muito menos taxa do que um outro que fica defasado e você não sabe muito bem o que eles estão alocando ali dentro. Então fica essa dica aí pra vocês, sendo bem sincero com a minha avaliação e do que eu acredito hoje em dia. Bom, depois vocês podem dar uma olhada na corretora de vocês, ver os fundos que eles disponibilizam, dar uma analisada nos sites que eu mostrei. Eu acredito que você já vai ter um direcionamento muito melhor do que antes de assistir esse vídeo aqui. E se você já gostou, deixa a curtida aqui embaixo, não se esqueça que ajuda a gente bastante a crescer cada vez mais esse canal. E se inscreva. Eu vi muita gente que tá deixando a curtida e não está se inscrevendo no canal. A gente tá quase batendo 100 mil inscritos. Eu conto com vocês pra gente chegar a bater essa meta de 100 mil inscritos até o final do ano, hein? Ah, e me diz aqui nos comentários, você compraria fundos de investimento? Você gosta? Você tem algum desse tipo na carteira? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!